Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Começa aí, alguém. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite a todos vocês que estão conosco, estão chegando. Mais uma vez, estamos aqui na nossa TV CELD para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar, com o nosso querido irmão André Luiz, né? Traz tantas informações para todos nós. Nós vamos iniciar hoje o capítulo novo, tá? O capítulo 8, que nos fala sobre as organizações do serviço de Nosso Lar. Então, vai ser um estudo muito interessante, muito bom para todos nós, e vamos iniciar, como sempre, né, fazendo a nossa leitura do nosso evangelho, que a nossa Sueli vai fazer, e logo a seguir nós vamos pedir a Helena para fazer a nossa prece. Então, sejam todos muito bem-vindos, participem conosco, estejamos juntos nesse estudo, que vai nos auxiliar muito, né, no entendimento, na conduta da nossa vida. Então, vamos à nossa leitura, querida Sueli, dando boa noite aí a todos. Boa noite, Helena, boa noite, Sueli, boa noite a todos nós, né? Uma boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos e que Jesus nos ampare no nosso estudo do Nosso Lar dessa noite. O capítulo hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 17, Sede Perfeitos. O item é o 6, onde Kardec vai falar uma mensagem baseado na parábola do semeador. Então, ele nos diz assim, vamos ler só o primeiro parágrafo, para a gente ter mais tempo, então, para continuar nosso estudo. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há efetivamente para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto? Só isso. Vamos lá. Em nome de Deus, do Mestre Jesus, da espiritualidade superior da casa de Leon Denis, dos nossos benfeitores que têm se esforçado para nos induzir, para nos intuir a melhores pensamentos e a melhores sentimentos. Estamos aqui no TV CELD e rogamos a proteção desses bons espíritos para que possamos veicular o conceito doutrinário através dos relatos de André Luiz, o espírito André Luiz, de uma forma que possa consolar, que possa abrir as consciências de todo o homem do planeta Terra.
aonde quer que chegue, através do fluido cósmico universal, através da internet também, que todos possam se beneficiar dos estudos e reflexões da obra de André Luiz, do livro Nosso Lar. Então, com a permissão de Deus, damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Contigo alguém? Graças a Deus, né? Graças a Deus, vamos iniciar o nosso estudo com as organizações de serviço, né, de André Luiz. Nós vamos trazendo um pouquinho a semana passada que nós estudamos. André Luiz, né, ele ainda na enfermaria, e ele pede para ver sua mãe, sente saudade da mãe, né? Gostaria de... Pergunta, questiona por que não foi recebido pelo familiar. Isso tudo foi estudado no capítulo anterior. Quem não viu pode ver que é muito interessante esse estudo, foi um estudo muito bom. Então, trazendo essa informação, né, que a gente quer ser recebido, mas nem sempre isso acontece. Hoje nós vamos estudar, né, estamos com o André Luiz ainda enfermo, mas ele vai ter a possibilidade de sair um pouquinho da enfermaria, do quarto, e vai fazer uma visitinha e vai ver, né? Como a gente observa, ele vai se surpreender, tá, com esse mundo espiritual que, para muitos de nós, muitas pessoas ainda acredita que não existe, morreu, acabou, os espíritos não existem. A gente vai ver, através desse estudo, a vida no mundo espiritual, no caso do nosso lar, muito parecida ainda com a Terra, muitos próximos espíritos, não é uma região de espíritos maus, nem espíritos, são espíritos que cumpriram alguns compromissos, alguns deveres, chegaram no mundo espiritual com algumas questões resolvidas para entender, e estão sendo aí amparados, sustentados naquilo que eles precisam no momento, né, de saúde, de entendimento. Então, vamos à nossa leitura da noite de hoje? Vamos acompanhar, queridos irmãos. Vou pedir a Rita para botar aí para a gente, né? Vou pedir a Sueli para começar aí para a gente. Você começa aí, tá, Sueli? Sim, vamos lá. Então, agora nós estamos no capítulo 8, que André Luiz vai nos falar sobre organização de serviços. Então, nesse capítulo 8, inicia assim: decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Continua. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Então, a gente vai rever esse ponto aqui e vai contextualizar essa questão. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Então, ali não tinha ninguém dando mole, olhando e parado, sem trabalhar, né? Que a gente já sabe que a gente está em lei de trabalho. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, vai mencionar justamente o tema trabalho, porque é uma lei, uma das leis morais propostas por Deus e que a gente, em sociedade, temos que viver, sim, e nessa sociedade a gente tem que desenvolver um trabalho
para então continuar a nossa jornada evolutiva. A questão 678, Kardec vai perguntar: nos mundos mais aperfeiçoados, encontra-se o homem submetido à mesma necessidade de trabalho? Quer dizer, a gente então morreu, não descansa? Aquela máxima que todo mundo fala, ai, descansou, vai ficar tocando lira lá na nuvenzinha. Será que é essa a resposta? O que os espíritos nos falam? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não creais, por isso, que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Aqui a gente já entendeu que a gente vai, em qualquer momento, a gente tem que trabalhar. E a gente tem a ideia do que é trabalho já, enquanto espírita, nós já temos essa noção, né? Que trabalho não precisa necessariamente ser aquisição financeira, um trabalho para a questão da sobrevivência financeira. Para a gente, nós que somos espíritas, e os espíritos nos dão essa certeza, que trabalho é qualquer ocupação útil. Então, nesse momento aqui reunidos, nós estamos em trabalho, porque nós estamos numa ocupação útil. E aí ele está dizendo aqui para a gente nessa questão: não ficamos parados, porque a gente precisa de trabalho, que é a nossa vivência aqui e no mundo espiritual. Sempre há a necessidade de trabalho. Trabalho é para se desenvolver. Então, tem uma necessidade aqui no mundo material de se trabalhar para ganhar dinheiro também, mas há uma necessidade de desenvolvimento espiritual que precisa desse trabalho. O trabalho realmente é necessário. Isso é muito importante. Você sabe que quando a gente em contato com o Livro dos Espíritos, parece que o mundo se abre, né? Um mundo diferente, com visões diferentes. Uma das visões que a gente vem lá da Mocidade Espírita, né? Na época já se tinha aquela coisa de que bom, uma profissão que eu não trabalhe tanto e ganhe menos, e ganhe mais. Tinha aquela coisa assim da pessoa, não, eu quero ser funcionário público, né? Funcionário público tem férias. Aquela situação que é aplaudido pelo mundo, essa questão de trabalhar menos. Trabalhar por menos, trabalhar menos. Quanto mais você trabalha, mais você se sente inferior. E essa questão do Livro dos Espíritos, não é nem a 678, mas a 675, aonde vem colocando, né, a questão. Só se deve entender, que a Solita tocou nesse assunto, é que eu quero ainda refletir mais sobre essas questões, que ela é de extrema importância. Só se deve entender por trabalho ocupações materiais? Ele já deu um toque nisso aí. Olha a resposta dos espíritos. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Aqui é que é fabuloso. Toda ocupação útil é um trabalho. Ele não está dizendo que toda ocupação é considerada um trabalho. Você pode se ocupar em muita coisa. Mas para a espiritualidade, trabalho é ocupação útil. Então, a gente ainda não tem assim, ainda muito sedimentado na nossa cultura mental a determinadas atividades como trabalho. Por exemplo, o estudo desse aqui. Se você for conversar com o mundo, com a ideia do mundo, a gente não está trabalhando. Por quê? Porque não ganha. Porque não tem retorno monetário. A gente ganha para fazer isso aqui? Tu ganha, alguém? Ela não está escutando. Tu ganha, Sueli? E ganha muito, né? Mas não é dinheiro, né? Mas então,
Segundo o mundo, se você não tem um retorno monetário, é como se não fosse trabalho. Agora melhorou muito, porque a gente tem aí o termo do voluntariado. Antigamente, uma pessoa que era voluntária, esse trabalho de voluntário ficava por conta de caridade. Não, eu vou lá prestar minha caridade. Isso mudou. Isso mudou. É um tipo de trabalho. Outra coisa, leituras. Era como se não fosse trabalho. E quando tinha trabalho, que tinha que ler alguma coisa, ai, nossa, meu trabalho, eu tenho que ler muito, como se fosse um grande sacrifício. E quem lê, independente da atividade profissional, aquele momento que você está lendo não é considerado trabalho para o homem, para o mundo. Para a espiritualidade, como é ocupação útil, trabalho é toda ocupação útil, a leitura é trabalho. Quer ver uma coisa que é considerado, esse pensamento é considerado trabalho? O lazer. O lazer. Para o mundo, o lazer não é trabalho. Mas se você tiver um lazer, que determinado tipo de lazer, ele proporciona uma série de benefícios para o corpo, uma série de benefícios para a alma, para a mente. É trabalho. É trabalho. É óbvio que a gente tem, não estamos aqui para analisar isso, mas estamos analisando, mesmo que pequenas pinceladas, atividades que o homem na sociedade terrena não considera trabalho, e que para o espírito, se essa ocupação for útil, útil para quem? Útil para a alma, não é uma resposta para o espírito imortal, não só para a personalidade encarnada. Porque tem situação que muita gente pergunta assim: o que vocês ganham com isso? O que eu vou levar com isso? Então, já é uma postura enquanto encarnado. Quando o André Luiz vem trazendo para a gente, ele vem falando que ele traz um relato de uma cidade, de uma metrópolis. Ele não está trazendo aquele relato que a gente, assim, numa ideia romântica, né, acha que na espiritualidade, as cidades das colônias, toda tem que ser bucólica, afastada, que onde tiver prédios, onde tiver movimento, não pode ter riqueza. A gente, quando vai no Memória Suicida, os mesmos, a gente viu aquele capítulo das reencarnações, André Leon Denis, que está relatando aquilo ali, papai. Ele vai relatando as avenidas cheias de prédios, de palácios, com arquitetura hindu. Então, ele vem falando palácios e casas na miniatura, no modelo todo hindu. É uma cidade que toda a arquitetura dela é hindu, lá no Memória, é um relato. Então, a gente vê, é engraçado, né? Quem mora naqueles palácios? São espíritos de escola, espíritos superiores. Mas por que eles moram ali? Porque eles ali, naquela colônia que eles estão morando, eles são aqueles que vão desenvolver os corpos para os espíritos suicidas reencarnarem. Então, eles não estão ali só pelo bel prazer, só apenas e unicamente para um luxo ocioso, não. Eles estão ali, mas ali eles estão ocupados, com uma ocupação útil. É o relato de André Luiz aí. Ele vem falando da cidade, ele vem falando dos prédios, ele vem falando das pessoas que se movimentam na rua, mas não vê ninguém de cabisbaixo, ninguém preguiçoso, se arrastando, não. É operosos. E não é também o vício de trabalho, que é uma outra. Não é ocupação. Tem ocupação, tem trabalho, tem ocupação que não é útil. Tem trabalho que é vício. A pessoa não faz mais nada na vida, ela não se vê como um ser integral, ela se vê apenas como, por condicionamento, por monoideia, ela fica presa àquela. Você não consegue nem tirar ela daquela função. E se ela vai fazer um lazer, se ela vai fazer outra coisa, o tempo todo ela volta
a mente dela para aquele condicionamento. Não é isso que a espiritualidade está falando, não. Porque aí é uma ocupação, mas não está sendo útil. Às vezes está acabando com a saúde da pessoa, ela não está ampliando as possibilidades, ela não está variando as imagens que ela tem que ter, ela não faz mais nada, é só aquela coisa ali massificante. Essa ocupação útil não é massificante. Esse grupo que André está relatando para a gente já é uma cidade onde aqueles espíritos já têm noção. Por quê? A gente vai lá na frente, a gente vai encontrar habitantes dessa cidade, essa colônia nosso lar, aonde, né, a gente vai chegar lá antes, mas vale a pena a gente fazer uma pincelada dessa situação, aonde ela só fica no Parque das Águas, como se fosse assim, só na área de lazer. Mas ela quer benefícios, quando ela vai conversar com o Clarence pergunta: qual está sendo a sua ocupação útil? Ele não pergunta assim, mas vamos usar a questão: qual está sendo a sua ocupação útil? Ela nenhuma. Então, ela não tem benefícios. Então, essa questão de trabalhar para ter recursos é da lei. E André Luiz introduziu isso no planeta, assim, brilhantemente, quando a gente chegar lá na questão do bônus hora. Ih, bônus hora deu na cabeça de muita gente quando essa obra foi lançada, não é, gente? E aí, mas... pode falar. E voltando ali nessa questão, eu gosto muito de mencionar que ele diz aqui, nessa questão 678 ainda, que a ociosidade seria um suplício. Isso. É interessante da gente pensar que, como muitas vezes faz mal se ficar ocioso, que pode ser interessante a curto prazo, mas a longo prazo ele pode desenvolver o desgosto da vida. Isso. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu sempre aprecio muito essa questão, porque chama muito ao nosso coração, que é a 943, onde Kardec pergunta qual é a razão do desgosto da vida. O tema é desgosto da vida, suicídio. E ele pergunta assim, do 943, de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Olha a resposta dos espíritos. Esse desgosto da vida é efeito da ociosidade, olha aí a ociosidade, dando esse como o próprio André Luiz fala aqui para a gente, o André Luiz, aproveitando aqui na 678, que vai dar exatamente esse desgosto da vida. O indivíduo vai ter ociosidade, seria um suplício. E aí ele fala assim, na 943, o desgosto da vida é causada por efeito da ociosidade, a falta de fé e, frequentemente, de saciedade. Então, a ociosidade é um dos componentes que pode levar o indivíduo à depressão. A falta de atividade, ele vai ficando tão dentro de si mesmo, tão fora da sociedade, tão isolado, a causa de maior, atualmente, a causa de maior quantidade de mortes que ocorre no mundo inteiro é o isolamento. É a maior causa de morte por conta do isolamento, e até decorrente da pandemia, a pessoa foi se isolando, e a doença do momento é a depressão, a partir desse ponto aqui, do isolamento, da falta, da ociosidade, do medo, e aí aquelas criaturas que atualmente se fala muito, nem trabalha, nem estuda, e nem faz nada, fica só lá dentro de casa, e não quer, ela quer só sorver a vida. A longo prazo, essa ociosidade realmente é motivo de depressão e possivelmente, inclusive de suicídio. Então, a gente, aqui, enquanto espíritas, a gente precisa alertar. Trabalho é lei, portanto, quando você sai da lei, você entra em sofrimento. Então, é preciso que a gente repense essas questões de trabalho e a gente amar mais o nosso trabalho, né? É isso que o Arthur está falando aí, né, Sueli? Que ele está falando que a ociosidade contínua se transforma em tédio. É isso que você está falando, né?
Então, é interessante a gente pensar, né, nesses assuntos, porque quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós vamos e somos estimulados, somos levados, sempre somos levados por alguém, né? Alguém nos convida, alguma coisa chega, uma página, alguma coisa que desperta lá o nosso espírito, e a gente começa a desejar estudar a doutrina espírita, e aí a gente começa. Eu achei interessante o estudo que falou de Joana, né, sobre renovação, que teve uma parte do estudo que falou sobre fenômenos, né? Que a gente sempre fala em fenômenos, pensando nos fenômenos que existem, né? Das manifestações, mas eles trouxeram a questão do fenômeno, essa mudança que existe em nós, que também é um fenômeno, uma forma da gente nos perceber as mudanças que ocorrem dentro da gente. Então, a gente começa também a perceber uma mudança, isso é constatado por nós mesmos. O que antes nos dava prazer, que era ficar sem fazer nada, ou buscando se divertir no shopping, passeando, né? A gente, quando é conduzidos através, com certeza, dos amigos espirituais e dos amigos encarnados que desejam o nosso bem, somos conduzidos para o trabalho do bem, como o doutor Erma vai nos falando, estuda e trabalha, né? Vai impulsionando a gente, nós vamos sentindo no nosso íntimo um certo prazer nisso tudo. E, o trabalho para a gente no bem, o trabalho social, os trabalhos que a gente realiza, o estudo, como a Helena falou, as pesquisas que a gente faz, todo esse trabalho que a gente, esse desejo de estudar e de conhecer, se torna prazeroso. Deixa de ser um tédio, como nos fala a vida, deixa de ser um tédio. E a gente, quando mergulha, né, nos livros, quando vamos estudando, André Luiz e outros espíritos que vão nos auxiliando, a gente vai sentindo um prazer nisso. A gente pode até começar meio assim, cansado, sem querer, mas quando a gente começa, a gente percebe essa energia que o estudo nos proporciona, a vibração do estudo nos envolvendo, o pensamento dos espíritos que estão ali, que mesmo eles não estando presentes, mas estão presentes em suas obras, nós vamos percebendo e vamos nos sentindo bem. Saímos desse estado de ociosidade, de inércia, e vamos sentindo prazer no trabalho. Isso vai nos levar ao quê? Chegar no mundo espiritual? Vamos ficar lá sem fazer nada? Não, porque então, é aí que ficar deitado na nuvem. É aí que vem a importância das reflexões. A pessoa vai dizer, mas quem me garante? Fosse a gente. A sua consciência te garante, porque se no dia a dia você tem consciência do labor, tem consciência, percebe que o ócio é bom com período, como descanso. Vê se não é o seu. O ócio é bom como descanso, é um período. Agora, o ócio, quando vira rotina, aí já dá tédio. Isso a gente tem visto aí. Então, quando a gente já tem consciência do dever que a gente cumpre, de que a segunda-feira já não dá mais a tristeza, final de domingo, né? Já não tem, mas a gente não está mais na fase de ficar triste, porque vem a segunda-feira, e a segunda-feira já vem carreada de todos os compromissos. Para a gente é graças a Deus. Graças a Deus que amanhã eu estou cheia de compromissos. Graças a Deus que a minha vida tem um sentido, que é o sentido da imortalidade. Por quê? Por que eu vou ficar chateado com determinada tarefa se eu não vou parar de trabalhar? Porque o trabalho faz parte do progresso, é um dos instrumentos que faz parte do progresso do espírito. Então, quando a gente tem tem esses elementos para estar refletindo sobre isso, a gente começa já a ter uma outra postura, que é a ampliação do nosso grau de conscientização. Então, a gente tem garantias, a gente mesmo garante que quando eu largar o corpo físico, que é disso que a gente está falando, seja do motivo que for, da idade que for,
eu vou continuar. Mas lógico, eu vou ter um tempo de descanso, porque se eu vou para o hospital fazer uma cirurgia, eu não vou sair da mesa de cirurgia já correndo, não, eu tenho uma descansa, calma, olha só, vai fazer cirurgia, você tem. O grande problema dessa cirurgia é o pós-operatório. Quem faz catarata sabe disso, né? É simples, mas se você não tiver um pós-operatório, não tiver aqueles cuidados, pode dar problema. É a mesma coisa o desencarne. Tem que ter o passamento, tem que ter a passagem, como Kardec traz para a gente lá no Seu Inferno. Então, esse cuidado todo mundo vai passar, porque é da lei. O tempo que você larga o corpo físico, que você desapega, né? Por que aquela passagem de Jesus com Maria Madalena que ele fala, não me toques? Por quê? Ainda estava naquele preparo do quê? Do corpo perispiritual dele, né? Que dali mesmo já teve aquela ali foi uma materialização, ela não foi evidência, ela viu, ele se materializou, mas teve que ter um tempo. É o tempo lúcido ele já estava, mas toda a estrutura perispiritual estava se reorganizando, a nossa também. É um ambiente novo que a gente está entrando. Mas quando a gente, no dia a dia, a gente já vai aprendendo a pensar de forma diferente, não se deixando arrastar pela manada, agora se usa muito esse termo, manada, não se deixando arrastar pela essa coisa, meu Deus, que coisa chata, amanhã eu tenho que fazer isso. É aprender a pensar diferente, graças a Deus. Por quê? Na verdade, o contrário da procrastinação é o agradecimento. É agradecer a Deus a oportunidade que a gente tem. Acho que eu caí, né? Voltou. Caí, né? Tá, mas olha Ficou só, se eu paradinha cair, aí então um você já pouquinho, sabe. mas continua. Tá bom. Então, eu vou passar para vocês, que se der algum problema, vocês já... Fala, Olga. Segue aí. Abre, Tá fechado. Olga. Não, estou falando que vamos continuar com o nosso estudo, com a nossa leitura aí, está pedindo a Rita para colocar, continuando aí com a questão 678, agora com a visão de Miramês, né? Enquanto ela não coloca, eu falo. Fale. Tá? Miramês diz o seguinte, dessa questão aí mesmo, né? Um comentário de Miramês. Aí. Existem instâncias divinas em que os espíritos suprem todas as suas necessidades pela força do pensamento. A lei do trabalho é a mesma em todos os mundos habitados, contudo, os modos de operação são diversos de acordo com as necessidades dos espíritos. Então, a gente está entendendo que pensar também é um trabalho. Oi? Eu tive dificuldade quando eu estudava isso, que os espíritos diziam que os espíritos usam o pensamento e não as mãos. Nós usamos as mãos para realizar as coisas, né? E eles usam o pensamento. Meu Deus, como é que é isso? Fiquei durante muito tempo sem entender isso aí. Prossegue, querida. Não é? Então, eles já estão num outro patamar, ele não precisa mais esse trabalho que é braçal, manual, porque eles estão no mundo espiritual e usam muito o pensamento, mas não deixa de ser trabalho. Então, eles também usam o trabalho manual mesmo, né? Isso também acontece, a gente tem estudado bastante esses espíritos da Legião de Maria, e tem um trabalho mesmo exaustivo e braçal até, muitas vezes, né? Esses trabalhadores que vão buscar os suicidas nas furnas, lá nos lugares mais densos, eles vão lá com o trabalho mesmo braçal, de trazer aqueles espíritos, carregar, enfim, é trabalho braçal também. Mas eles
e outros espíritos ali também trabalham no pensamento, não precisa mobilizar pelas mãos, né? O trabalho, de qualquer maneira, é trabalho. Trabalho vai ter importância em todas as etapas evolutivas. Verdade. A gente vê até mesmo o caso do André, né? Quando ele começou, que ele achou que poderia utilizar a habilidade intelectiva dele como médico, e ele viu o que aconteceu. O pensamento dele não estava controlado direito, então ele emitiu, ele pensava ainda como encarnado, como um médico do mundo, querendo, com todo conhecimento, mas para corpo físico. Aí, quando ele começa a se aproximar mentalmente, né? Você vê que ele todo é trabalho mental. E o doente piora. Aí é que a responsável pergunta: você conhece de medicina espiritual? Isso é uma pergunta muito, olha, muito reflexiva para a gente. Gente, dentro da casa espírita, às vezes, a gente não acredita muito no passe. Ou a gente está na nossa casa que tem passe, a gente quer ir para outro local, mas, meu Deus do céu, porque não estou condenando, pelo amor de Deus, estamos refletindo. Não é a dinâmica da medicina espiritual não é a mesma para todas essas casas? Ou será que essa coisa da gente valorizar mais, em determinado momento, uma outra casa, não será questão nossa? Não será aí do nossa crença que a gente ainda tem? A gente está na nossa casa, está aprendendo, mas no momento onde a gente precisa, a gente é alimentado e nem se dá conta, aí no momento tem uma doença, uma coisa assim mais material. Você, às vezes, duvida de que aquele passe que tem na tua consulta, todo mundo vai para... Toma o passe, você mesmo, às vezes, dá o passe na pessoa, mas quando é você olha, eu ouvi dizer que tem um médico que recebe um espírito, que faz cirurgia, que faz aquilo. Tá bom, beleza, mas aqui também a gente tem. Mas lá tem uma maca, mas não é a maca. Mas lá tanto faz. Porque se a casa for organizada dentro dos conceitos doutrinários, com o verdadeiro recolhimento, como diz Kardec, o fluido vai ser manipulado da mesma forma. A diferença é que tem casa que leva a isso de forma mais, como é que eu vou dizer, mais serena. Entende mesmo que a verdadeira cura é da alma. Entende mesmo que aqueles fluidos vai lá no perispírito. Aí trabalha a medicina espiritual. Então, ali a gente viu que André não tinha controle do pensamento. Ali era um trabalho de pensamento. Não adiantava ele querer agir como médico do mundo, onde tem que ter medicação, onde tem que ter o aparelho que corta. Não é. Aí é outra história. Aí, no mundo espiritual, ou mesmo encarnado, a gente já vai aprendendo a se comportar como pessoa sadia. Porque quem é doente não somos nós, espírito? Então, quem tem que ser curado? A concentração naquilo que a gente faz, né? Isso. Se concentrar no serviço que você faz, prestar atenção no trabalho que você realiza, no estudo que você realiza, prestar atenção nas entrelinhas do que você lê. Eu achei interessante. Uma frase do Evangelho, do Pedi e Obtereis, que eu já tinha lido muitas vezes e passou, eu não prestei atenção, foi quando os espíritos disseram, na questão da ação da prece, transmissão do pensamento, no finalzinho do item 11, eles vêm nos falar que nós ficamos doentes capítulo 28, porque deixamos de orar. Do capítulo 28, que você está falando? Tá. Não, 27, no 27. Do Pedi 27. O Pedi obtereis, tá bom. Item 11. No final, tem um relatozinho pequeno, uma mensagem dizendo assim, que a prece, a importância da prece, né?
que nós deixamos de fazer a prece, eu estou dizendo com as minhas palavras, tá? Que eu não estou lendo aqui, não. E ficamos doentes, depois a gente reclama do sofrimento, porque deixamos de orar, né? Deixamos de fazer as orações, de pedir ajuda, de pedir... Então, eles chamando a atenção para a gente ter consciência daquilo que é importante na nossa vida. E dentre a cura que nós buscamos, uma delas está a prece, né? E também a gente vai para o trabalho de cura, vai para as reuniões, qual a nossa postura. Isso tudo nós temos que observar, como nós nos comportamos, como nós ficamos diante de toda essa oportunidade que a gente está tendo de ser melhor, de ficar bem. Né? Não quer dizer com isso que o texto diz que, às vezes, nós oramos, pedimos, né? E não somos atendidos porque está dentro da lei a gente passar por aquelas dores, aquele sofrimento. Mas, muitos casos, tem a nosso descaso com aquilo que a gente está recebendo, que deveríamos entender um pouco melhor. Tem mais alguma coisa? Quer falar, Sueli? Não, está ótimo. Vamos adiante. Podemos prosseguir, né? Então, tem aí o céu e o inferno, né? Capítulo 3, falando sobre o céu, que não é agora, a gente entende que o céu não é como a gente entendia, que era aquela visão de contemplação, a gente está falando em trabalho, o céu interior nos leva a desejar trabalhar e estar bem. Então, nos diz no item 12, né, no céu e inferno, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa. A Sueli tratou bem isso aí, que seria como frequentemente se tem afirmado, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade sem fadigas. Isso aí a gente recebeu muitas comunicações dos nossos amigos espirituais agora, né? E nesse finalzinho, esse mês de outubro, perto de finados, Neuza deu com mensagem, Nestor não me lembro se deu, mas Paulo Cordeiro, Cidinha, o nosso irmão, aquele filho da Lúcia, né? Todos deram mensagem e relatando como foram recebidos, como chegaram, todos em trabalho, realizando atividades. Então, isso é uma felicidade, estarmos trabalhando, nos sentindo úteis. Quando a gente estiver trabalhando e reclamar, pensemos em estar em cima de uma cama. Tinha uma colega que falava isso. Não reclamem do trabalho. Quando ela chegava no serviço, que o pessoal estava dizendo, nossa, quanto serviço hoje, não sei o quê. Não reclamem do trabalho. Pensem, se vocês ficarem em cima de uma cama, como vai ser tedioso e ruim. Eu sempre penso nisso. Vamos prosseguir, então. A Irani nos diz, né? Falando aí para a Helena, penso que todo o trabalho útil se encontra em toda a escala espírita, nada fica parado. E o Igor diz, o trabalho transforma, é verdade. A gente sente essa renovação na gente, né? Quando a gente sai da ociosidade, que para alguns é prazeroso, né? Para a gente também já foi uma vez. Então, vamos prosseguir aí, Sueli? Vamos. No livro Pensamento e Vida, na lição 1, Espelho da Vida é o capítulo aqui. Então, vai nos dizer assim, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador.
Então, é uma fala muito, muito especial, porque realmente a gente vive em sociedade e o nosso pensamento sempre impressiona o outro. E por isso a gente está sempre num círculo de trabalho, num círculo de troca, num círculo de comunhão, que é realmente o objetivo do Criador. Então, não há como ter o isolamento e a ociosidade, porque a gente vive num mundo, nós somos seres sociais. E como seres sociais, a gente precisa de trabalhar, porque, de qualquer maneira, você, no seu pensamento, vai estar refletindo a ideia de Deus, que é de trabalho, de reflexão, é de fraternidade, de união e crescimento coletivo. A gente sempre cresce em grupo mesmo. E por isso a gente não tem improviso, não. A gente vai ter que mudar o nosso comportamento para sempre buscar a coisa, o bom, o belo, o melhor, para que a gente organize nosso pensamento de maneira a ser útil o seu pensamento. E aí vibrar positivamente, consequentemente dando saúde, e aí é o caminho da evolução e do progresso, com o objetivo da nossa perfeição, né? Isso é interessante, Sueli, porque essa questão está também dentro do texto que André Luiz vem falando para a gente, porque ele via os espíritos, né, desencarnados, porque ali é uma colônia de espíritos desencarnados, então ele via os espíritos. Então, num dos momentos lá da fala de André Luiz, ele diz: entidades numerosas iam e vinham, ele observando lá os espíritos. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Né? Ele se impressionava também com esse comportamento, observava as pessoas, né? Porque umas pareciam estar distantes. Também isso nós vamos encontrar no estudo de André Luiz, que nós não somos todos iguais, né? Então, cada um está com a mente situada, presa em alguma coisa também. Ele também está lá, também vai falar da família, saudade, quer ver a família, vai questionar tudo sobre isso. Então, essa questão do pensamento... O Emmanuel aí está falando justamente esse ponto, né? Que a gente vai ter relações entre os grupos. Sempre tem essa troca, o reflexo mental de um vai ser o alicerce da vida do outro e, consequentemente, a gente está em sociedade. Por isso que ele vê todo esse povo andando para cima e para baixo, mas esses pensamentos estão se intercruzando, né? É aquilo que a gente aprende lá com Kardec, no capítulo 14, o item 15, né? Os pensamentos, Kardec já falava disso, né? Os pensamentos cruzam sem se misturarem. E aí, como a gente vai avançando no aprendizado da ciência física, a gente começa a ter mais cuidado com os nossos pensamentos. Mas isso aí está fazendo muito barulho. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente começa a ter mais cuidado a partir do conhecimento dessa lei, né? que é o fluido cósmico universal que leva, que é o veículo do pensamento, e a gente está mergulhado em todo o cosmos, no hausto divino, que o fluido cósmico universal é hausto divino, é o hálito de Deus, tem vários nomes que se dá, que mergulhado nele, por quê? Para se poder ter esse contato, essa relação dos espíritos é feita através do fluido cósmico universal, dos espíritos um com o outro e de nós com Deus e Deus conosco. Como que é feito isso? Através do pensamento. De que forma? Eles se cruzam em forma de ondas, se cruzam, e isso é muito importante. Por isso que a gente pode absorver o pensamento, as ideias do outro, não vai se cruzar, não vai se misturar, porque, independente de cruzar, você é você, o outro é o outro. O outro não vai conseguir
aquilo que você não quer. O único momento que nós somos livres é pelo pensamento. Enquanto encarnado, pode obrigar, pode te botar na cadeia, pode te infringir a sofrimento, pode tudo. Mas se você, pelo pensamento, não se deixar sofrer, o outro não vai conseguir fazer você sofrer. Isso enquanto encarnado. Enquanto desencarnado, o veículo que você tem, você não vai mais ouvir o outro pela boca, pela falando, saindo, mexendo com a boca. Tem alguns espíritos que podem até tentar fazer isso, mas depois ele vai acabar, por cada lei de progresso, ele vai acabar aprendendo que ele não precisa. Tem lá o Ghost, né, que é muito interessante, que tem aqueles espíritos, não é um espírito com conquista, mas ele descobriu que ele não precisava chutar a lata, bastaria ele desejar que a lata se movesse. É quando ele vai ensinar o personagem, ele tenta chutar lá a lata, que fica com raiva, o cara, não precisa não. O que você quer fazer com a lata? Pensa que ela que vai acontecer. Aí o outro vai exercitando aquilo, quando ele aprende a penetrar pela parede. Então, ele vai descobrindo. Então, de qualquer forma, o espírito, mesmo ele chegando no mundo espiritual sem saber isso, mas isso é orgânico não modo de dizer, tá? Isso é da lei. Ele vai aprender a lidar no mundo espiritual enquanto espírito. Uns mais, outros menos. Depois ele vai descobrir que o umbral do André Luiz, que o Vale do Suicida do Camilo Castelo Branco, era fruto dos habitantes. Quando o Camilo descobre isso, nossa, aquilo não existia por si só. Aquilo era fruto. E você, quando chega no desencarnado, que vai para determinado ambiente, aquilo ali tem um contraponto no dia a dia nosso enquanto encarnado. Não é de uma hora para outra, eu vou. Não, é o teu dia a dia, vai construindo a noite para onde você vai, quando você desencarna. Porque é fruto seu, é fruto dos seus pensamentos, é fruto das suas ideias, é fruto das suas crenças, é fruto daquilo que você não quis mudar. Eu tenho o direito de pensar assim. Tem, mas tem responsabilidade com isso. Então, você vai encontrar... É da lei que você encontra aquilo que você emitiu. O que você construiu? Então, é o que você vai encontrar. Então, esse estudo é muito bonito, e Kardec já começou a fazer isso na Gênese, falar sobre isso, e no Livro dos Espíritos já se fala, lógico, mas ele avançou, ele trabalhou. O capítulo 14, então, é um capítulo riquíssimo, e já para preparar-nos para esse poder mental que a gente tem. Leon Denis fala muito, não tem nem o que falar. Leon Denis, Ernesto Bozano, naquele Pensamento e Vontade, essa semana a gente até estudou, estamos ainda estudando no Memória do Suicida, o livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, onde ele vai trabalhando as formas pensamento, a ideoplastia. Eu achei interessante, Helena, esse estudo que vocês fizeram nessa segunda-feira, porque vocês abordaram não só a questão, porque a gente sempre colocava o pensamento é matéria, só nisso, mas vocês trouxeram algo mais com Ernesto Bozano, com a questão do pensamento. Então, esse estudo eu achei também muito interessante, a gente aprofundar, né? Ernesto Bozano aprofunda essa questão do pensamento. Tu acompanhou, né? Tu acompanhou? Acompanhei. Muito então, bom. É interessante, né? Agora, temos umas participações ao vivo aí, né? Para a gente pensar, para a gente responder, vamos, nesse finalzinho, trazer aí a nossa Ana Maria, né? E aí, Sueli, fala para ela. Boa noite, queridas irmãs espíritas. Isso aí, apesar dos meus 72 aninhos, não deixo de fazer meu dever de acordo com os meus limites. Dando graças a Deus, abraços fraternos. E a idade amiga aqui, você não é esse grupo aqui, não tem muita diferença, não. Estamos no mesmo velhinha, minha amiga. O Arthur está falando, somos seres sociais por natureza. É isso aí, não é por hábito, não. Nós somos sociais, nosso cérebro é social, a gente é todo social mesmo, Arthur. Legal. E é isso mesmo. A Ana Maria também
Traz mais uma colocação. Irani e Ana Maria, né? Da Irani, a Irani está falando assim: Helena, penso que todo trabalho útil se encontra em toda a escala espírita, nada fica parado, não fica mesmo, né, Irani? Com certeza todo mundo trabalha. Até Jesus, né? Como ele mesmo diz. Né? Meu pai trabalha, eu também trabalho. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, esse é o maior exemplo, né, dona Sueli? Então, vamos ao trabalho. Podemos, Alguinha, convidar o povo para o nosso trabalho? Sim, claro, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Aí, ó, já cheguei trabalhando. E aí, gente, primeiro a gente agradece aqui aos companheiros que estiveram conosco nessa noite, da Web Estação da Luz, da Web Rádio Estação da Luz, da Rádio Portal da Luz, do Centro Espírita Antônio de Aquino e da TV Nova Luz, da Rádio TV Nova Luz. Estivemos aqui com 25 companheiros nos acompanhando nesse estudo, na noite de hoje, e a gente traz para vocês um convite para vocês colocarem nas suas agendas para o dia 17 de novembro. Depois do aniversário de uma pessoa que está aí nessa tela, aí, que vai fazer aniversário, e é dia do aniversário da minha filha, 17 de novembro. Pronto, falei. Depois do teu, né, Helena? O meu não, o meu é dia 20. Ah, é antes do teu, antes do da Helena. Quem é dia... Ah, não é você que é dia 11, não. É outra pessoa que é dia 11. Eu sou 20, dia de... Você é 20, então. A minha filha é 17. E aí vamos, então, ao convite para o domingo 17, que é um convite maravilhoso para todos vocês. Vigésimo sexto Encontro Espírita sobre a Gênese. Tema geral: Gênese orgânica, a criação. De onde viemos? Como tudo que está à nossa volta surgiu? Nono Encontro Espírita sobre Obras Póstumas. Tema: a música celeste e a música espírita. Existe de fato uma influência extracorpórea junto ao músico da Terra? As crenças espíritas podem influenciar na qualidade da música terrena? 20º Encontro Espírita sobre o Céu e o Inferno. Tema: os anjos. Os anjos existem? Como a doutrina espírita nos ajuda a entendê-los? Tragam seus anjinhos. Teremos evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças e jovens. Dia 17 de novembro de 2024, de 8h30 às 13 horas. Inscrições na Livraria do CELD, Rua Abílio dos Santos, número 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Os encontros acontecerão no modo presencial e também no canal YouTube do CELD e canais parceiros de transmissão. Alguinha, tudo bem, né? Tudo bem, tragam seus anjinhos, isso é ótimo, né? Vamos trazer os nossos anjinhos para a evangelização. Isso aí, gente. Então, agradecendo a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco, dessa equipe bonita, maravilhosa. Agradecendo, né, a Deus, nosso Pai. Então, vamos à nossa prece. Rita, você pode fazer nossa prece, querida? Com certeza pode. Com certeza, com muito prazer. Então, vamos rezar, né, gente? Senhor Jesus, nesse momento, voltamos ao seu coração para lhe agradecer. Lhe agradecer pela oportunidade que nos foi oferecida na noite de hoje, de estarmos aqui estudando esse livro, Nosso Lar. Livro esse que foi, para muitos de nós, o livro que nos levou à casa espírita. Através desses estudos, dessas leituras, para que pudéssemos entender melhor a vida espiritual.
Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos a toda a equipe espiritual e a equipe carnal responsável por essa tarefa. Agradecemos a nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Leon Denis, que nos dá a oportunidade do trabalho, através desse estudo, que também é um trabalho da divulgação da doutrina dos Espíritos. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós que aqui estivemos. Abençoa todos os lares aqui representados, a todas as casas espíritas que fizeram representar por cada trabalhador que esteve conosco nos assistindo nesse momento e a todos que em algum momento estarão assistindo esse estudo. Leve, Senhor Jesus, a todo o planeta Terra a sua paz, a sua luz, o seu amor. E é com esse sentimento de gratidão que pedimos a permissão a Maria de Nazaré e a Deus, nosso Pai, para darmos por finalizado mais esse estudo da noite de hoje do livro André Luiz, do livro Nosso Lar com André Luiz. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.